pessoal, estamos aqui, nós, Júnior e Neide, no nosso canal para mais uma pré-aula dos pré-adolescentes. E estamos chegando no finalzinho desse trimestre. Hoje já é a lição de número 12. Semana que vem é a última lição desse trimestre. E você deve estar bem preparado para essa última lição. E nós vamos preparar algo bem legal, né, meu amor? Com certeza, vamos fazer uma coisa bem especial aí para você, tá? Mas especial também está a nossa lição de hoje. Ah, com certeza, muito. Com certeza. Só que assim, antes da gente começar a lição, meu amor, é o seguinte. Eu tô com muita vontade de comer fruta, mas é muita vontade. Sabe o que eu preparei? Eu quero comer tudo isso que tá aqui. Tem pocã, tem tangerina, tem... até tá caindo. Tem maracujá, tem abacate, isso aqui que é mesmo? Caqui. Eu quero comer tudo isso que tá aqui. Agora? Hoje, agora. Não, assim, ó. Se você comer tudo isso que tá aqui, amanhã não vai ter, certo? Então você come umas 3 tangerinas e um caqui. Aí você deixa o restante para amanhã, para depois de amanhã. Eu não posso comer tudo agora? Não pode. Uma que não vai te fazer bem. E a outra que você tem que pensar no amanhã. No depois de amanhã, que também vai chegar. Entendeu? Claro. Tem que deixar um pouquinho para amanhã. Porque se você comer tudo hoje, amanhã não vai ter nenhuma fruta. Quer dizer, então, que eu tenho que estar preparado para o meu futuro. A lição fala sobre isso, queridos. Preparando o futuro. Exatamente. Lição de número 12, penúltima lição. Você deve estar preparado aí para a sua lição, porque essa lição é muito gostosa para trabalhar com o seu adolescente. Fala de assuntos muito bacanas e muito atuais para você poder estar falando com ele. Porque você sabe que o pré-adolescente, ele se preocupa só com agora. Com hoje. Com o hoje. Amanhã, depois a gente vê. Exatamente. E o objetivo do líder hoje, do professor, é conscientizá-los que hoje nós temos que nos preparar para amanhã. Exatamente. Vamos lá. O texto base da nossa lição de hoje se encontra em Gálatas 6, 7 a 9. Vou pegar a colinha aqui para ser mais fácil, não ficar baixando a cabeça, né? E também em Salmos 126, 5 e 6. Lembrando, galera, que é muito importante você, na segunda, compartilhar ali no grupo do WhatsApp com o seu pré-adolescente os textos semanais ali, de segunda, terça, quarta, quinta. Até sexta-feira. Até sexta-feira, até sábado. Até sábado. Aquilo que nós falamos aula passada, quer dizer, isso é muito importante. Você já vai preparando, já dando aquele gás no teu aluno, para que quando chegar a aula ele possa aí realmente estar interagindo de uma maneira bem gostosa com você, tá? Gente, é o seguinte, os textos principais, tanto Gálatas quanto o Salmo, é muito vital você fazer uma leitura e fazer uma pequena meditação sobre isso daí, pode ser no final da aula, tal, que tem tudo a ver com a lição, é uma coisa bem bacana. Minha esposa, ela teve a felicidade de achar um outro texto também bem legal, bem gostoso aí pro pessoal. Muito interessante. Eu estava agora há pouco no círculo de oração e eu abri a minha Bíblia e olha só, 1 Pedro, capítulo 3, versículo 10. Eu tô com a Bíblia aqui do adolescente, que a gente tem uma adolescente em casa, e eu acredito, na minha opinião, todo líder, todo professor deve ter uma versão da Bíblia adolescente. Com certeza, você fala bem a linguagem deles daí, tá? Bem a linguagem dele. E Pedro, capítulo 3, 1 Pedro, capítulo 3, versículo 10 diz: quem quiser gozar a vida e ter dias felizes, não fale coisas más e não conte mentiras. Veja só que interessante e que profundo esse texto. E além do texto base da lição, você pode estar também trazendo esse versículo para os seus adolescentes.
porque a palavra do Senhor ela é bem clara, e principalmente se você tiver uma versão do adolescente. Se não tiver, vê um dos teus alunos aí que tenha e traga esse versículo na versão Bíblia Adolescente. Legal. Gente, é o seguinte, ó, eu quero chamar a sua atenção, porque nas nossas lições eles têm um ponto que eu sempre me baseei nesses pontos para então estar ministrando a lição, que para mim é um ponto referencial importantíssimo. Ali eu baseio para fazer tudo da lição, que são os objetivos. Trabalhe em cima dos objetivos. Eu marquei aqui bem rapidamente o objetivo: colhermos os frutos das ações que plantamos, ou no caso o adolescente. Ações sábias trazem resultados proveitosos. E outra coisa bem interessante: comunhão com Deus e dedicação aos estudos. São os 3 objetivos principais. Então, todo o seu senso de criatividade em torno do que nós estaremos trabalhando terá que ser focado nesses objetivos, ok? E a lição vai trabalhar, a lição de hoje vai trabalhar sobre preparar-se para o futuro de 2 ângulos. Um, que é o ângulo da preparação para o futuro mediante a sociedade, e mediante a segunda situação é preparando-se para o futuro mediante a preparação espiritual. Então esses 2 pontos serão explanados em toda a nossa lição de hoje, ok? O mediante a sociedade ali é o trabalho, o estudo, a profissão, essas coisas, né? Vai contar muito o que o pré-adolescente faz hoje. Ele estuda, ele tem que se dedicar bastante ao estudo hoje, porque daqui a pouco já vem aí os vestibulares, faculdade e tal. Então, se ele perder o foco do estudo dele na 5ª, 6ª, 7ª série, esse foco vai fazer falta para ele lá na frente. Com certeza. Da mesma forma, é a base espiritual. Então, ele está numa fase que precisa ser trabalhado. Essa fase do pré-adolescente, nós precisamos trabalhar muito a cabeça deles para que na adolescência eles não caiam lá no mundo lá fora. Exatamente. Quer dizer, você tem a oportunidade, professor e líder, de poder estar trabalhando nessa linha espiritual do seu adolescente. Você pode brincar, você pode rir pra caramba com eles, você pode, nossa, se divertir mesmo, ser paizão deles ali na hora, mas ser paizão também é dar conselhos, instruir, mostrar caminhos. Então isso é muito importante, tá, queridos? Vamos lá, primeiro tópico de nossa lição, que fala, é tempo de plantar. É tempo de plantar. Neide, deixa eu fazer uma pergunta. Vem cá. Eu consigo colher rosas desse lindo pé maravilhoso que eu tenho nas minhas mãos? Não. Como não? Plantando um pé de orquídea, você só vai poder colher orquídea. Orquídea! Para você colher rosa, você vai ter que plantar a roseira. Ah, é? Exatamente. Para você colher... Mas nem se orar não adianta? Não, não. Se você plantar limão, você vai colher limão. Se você plantar orquídea, você vai colher orquídea. Então... Se você plantar caqui, vai colher caqui. O que é que o seu adolescente está plantando para o seu futuro? Nós vamos falar aqui sobre sociedade. Eu tive a oportunidade de palestrar em uma escola esses dias a respeito disso, de evasão escolar e futuro realmente escolar, foco e tal. E lá nós conversamos sobre profissões, por exemplo. Vocês sabiam que, por exemplo, 30% das profissões atuais que nós temos, nos últimos, há 10 anos atrás, elas não existiam? Quer dizer, 30% das profissões atuais não existiam há 10 anos. E daqui a poucos anos,
muitas, mas muitas profissões vão surgir e muitas vão desaparecer no mercado de trabalho. E será que essa galerinha vai estar preparada para isso? Eles estão estudando, se preparando, buscando, tendo foco. Será que tem alguém para poder instruí-los nessa situação, para que eles tenham... Porque assim, adolescente não tem muita visão, gente. Precisa de um professor, de um pai. Às vezes os pais também não estão muito ligados nisso. Aí então, você como professor, é importantíssimo estar dando meios ao seu aluno de poder... eu sou da igreja, eu dou escola dominical, fala sobre Jesus e tal. Gente, nós estamos preparando o adolescente para a sociedade e a igreja não tem mais essa visão de apenas falar sobre igreja. A igreja tem a visão de preparar o seu grupo, os seus membros, os seus futuros profissionais. Porque dentro da igreja nós precisamos que os nossos adolescentes estejam preparados, porque nós precisamos de médico, precisamos de dentista, advogado e assim por diante. Nós temos a felicidade em Joinville que o nosso pastor presidente, ele se preocupa e incentiva muito os nossos adolescentes a estudarem. Pastor Sérgio Belfior, ele estuda muito, ele se preocupa, ele incentiva inclusive não só as crianças, mas realmente até os obreiros a procurar, a conhecer mais. É sensacional esse tipo de visão. E você tem que ter esse tipo de visão junto aos seus alunos também. Exatamente. E você queria fazer uma pergunta. Bem lembrado. Tem alguma coisa que você fez na tua adolescência que você se arrepende hoje? Ai, que pergunta chata. Eu tenho que responder isso? Eu acho que ia ajudar. Tá, vamos ver assim, ó. Na minha adolescência, eu tive uma experiência, que foi a experiência de reprovar de ano. Com 14 anos eu reprovei na minha 8ª série, eu cometi uns deslizes, fui descuidado e não tinha o método até que tem hoje em dia, que ajuda bastante a pessoa a poder tentar se qualificar e tentar passar de ano. Na minha época era um pouquinho mais difícil e eu acabei reprovando. No outro ano eu acabei relaxando e voltei, passei, só que daí eu disse, pai, mãe, eu quero parar 1 ano de estudar. Só 1 ano, para eu poder descansar a cabeça, ficar mais legal. Eu posso. Eles ficaram meio assim, mas deixaram. Se eu fosse tua mãe, eu tinha arrancado tua orelha fora. Gente, não ia deixar você parar de estudar. Não pode. Se você dá uma folga de 1 ano pro camarada, o marmanjão vai ficar em casa e não quer mais saber de estudar. Eu fiquei muitos anos parado e queria voltar, depois de casado, foi complicado, mas... Quando você voltou a estudar? Eu tenho que falar isso aqui. É legal. É legal. Gente, faz pouco tempo que eu me formei no meu ensino médio, mas estou indo aí para uma faculdade bem especial, bem bacana, tá? De História. Quero me formar professor em História, hein? Olhem por mim. Mas é assim, isso aí, bacana. Nunca é tarde para se começar. E para se terminar, eu quero lá estar com os meus 100 anos de idade estudando ainda, porque é muito bom. Professor, oriente, faça uma palestra, legal, faça uma palestra orientando os pais, importante isso para os pais. Não deixe os pais deixarem os seus filhos pararem de estudar, isso é vital, a preparação para o currículo. Os adolescentes hoje, eles têm que pensar no seguinte, correr atrás de uma preparação num curso, existem vários cursos, procurar um segmento dentro do seu talento, daquilo que ele tem uma melhor facilidade, para poder então desempenhar um futuro profissional brilhante. E esse futuro profissional depende muito realmente também de conselhos muito bem dados a eles. Orientações, né? E você líder, você professor, está aí para ser um alicerce, né? Uma base para o seu adolescente. Então mostra para ele a importância de ele se especializar na vida, numa profissão. Exatamente. Sem descuidar o lado espiritual. E agora que vem o lado espiritual, porque é o segundo tópico da lição que fala assim, ó, não erre com Deus, não se brinca.
Ele vai falar sobre dois pontos importantes. Conhecimento. Que nós falamos agora aqui, mais sentido espiritual. Nós temos um filho adolescente que em Joinville está fazendo EPOS. EPOS que é normal os obreiros estarem fazendo, não só obreiros, né? É aberto para toda a igreja fazer, inclusive adolescentes podem fazer tanto que ele faz. Mas é difícil ver adolescentes se interessarem, apesar que na turma dele tem uns 3, 4 adolescentes, é bem legal isso. Sim. Então assim, ó, importantíssimo buscar conhecimento da palavra de Deus, leitura de Bíblia, leitura de livros importantes que falem sobre assuntos da Bíblia mesmo, estudo da Bíblia. Isso é importantíssimo, se preparar nesse sentido. Conhecer a vontade de Deus. Gente, coisa importantíssima também, o adolescente procurar conhecer a vontade do Senhor para a sua vida. E isso só pode ser feito como, irmã Neide? Com oração, isso. Jejum, buscando a melhor direção para a sua vida, não se precipitando com escolhas que podem ser tomadas depois. Dá tempo de contar uma experiência aqui de um amigo? Dá. Aí, assim, essa experiência, vamos jogar no tópico 3, que ela me falou a experiência, achei muito legal ela contar isso. Tópico 3, que é uma colheita abundante. Essa experiência, ela vai jogar no tópico 3. Você pode usar ela para contar para o seu adolescente, ou basear-se e pegar outro exemplo bem legal também. Pode contar, irmã Neide. Então, eu tenho um amigo que na década de 80... ele foi convidado para tocar em uma banda evangélica que estava muito em alta na década de 80, de 90, até o finalzinho ali da década de 90. E esse meu amigo, ele tinha uma namorada e ele tinha 17 anos, ele estava saindo da adolescência. E aí, como essa banda viajava Brasil e o mundo, e ele não queria ficar longe da namorada, o que ele fez? Ele abriu mão do convite para participar dessa banda, que remuneraria ele muito bem na época, e ele abriu mão disso por conta de estar mais próximo da namorada. Os anos se passaram. E um dia ele falou para mim, olha, se eu tivesse na banda tocando com o salário que eu ganhava naquela época, hoje eu estaria bem de vida, eu poderia ter esperado para me casar lá pelos 22, 23 anos, né? E não ficaria sem a minha esposa, que eu amo, e teria uma condição de vida muito melhor do que a que eu tenho hoje. Então, assim, o que a gente leva disso, de lição? Ele poderia ter ficado com as duas coisas. Ele poderia ser músico da banda evangélica e ele poderia ter se casado com uma mulher dos sonhos dele. Mas, tudo no tempo certo. Mas ele quis atropelar as coisas. Se precipitou, casou cedo, passou por muita dificuldade. Então... tudo por conta de querer atropelar as coisas. Então, assim, você pode ensinar isso para eles, porque o adolescente é muito afoito. Ele toma decisões muito precipitadas. Fica nervoso muito rápido, decide as coisas no impulso, né? Na emoção, e nada decidido na emoção dá certo. Então tem que ser tudo feito de maneira um pouco mais fria, um pouco mais pensante. Ah, mas adolescente fazer a coisa de uma maneira mais pensante, tudo bem. Mas um bom conselho nesse lado ajuda muito. De repente na hora ele não vai entender, mas lá na frente ele vai acabar entendendo. Isso é extremamente importante. Queridos, foi a lição de hoje. Eu quero passar uma dinâmica muito rápida, exclusiva aí para você poder estar aplicando ao seu adolescente. Eu deixei cair um copinho aqui, mas vou usar 2, tá? Vamos lá. Não precisa, fica tranquila. Ó, temos 2 copinhos, você pode usar 2, 3, 4, quantos vocês quiserem. Como é que vai funcionar? Vocês vão pegar este copinho e colocar escrito num papelzinho e colar na frente dele, tá? Alguns nomes.
O meu filho está me alcançando aqui o copinho. Ó, não, dá a mão aqui para mim. Ó, essa é a mão do meu filho, o Melk. Queridos, vamos lá. Você vai pegar então um copinho desse daqui, segura para mim, e você vai colar na frente o seguinte, ó. Feijão, aqui limão, aqui laranja. E se você tiver 5, 6, 10 copinhos, cole cada um na frente o nome de alguma fruta, alguma coisa que você tenha a semente junto com você, ok? Aí você vai pedir para os seus adolescentes, ou pré-adolescentes, ou alunos, jovens, quem vocês tiverem aí no caso. A aula é pré-adolescente, mas você vai pedir para eles escolherem, vai dar um copinho, escolha um copinho. Aí vai o adolescente aqui, a minha esposa é adolescente. Ela escolheu um copinho de feijão. Aí você pega daí e manda ela abrir a mãozinha assim e dá para ela a semente de limão. E diz, olha, aqui vai ter que nascer a semente certa. O camarada não fala, camarada, vai para os outros. O camarada vai olhar, não, mas tá errado, professor. Aqui é limão e aqui é feijão. Aí é que você faz, peraí, mas não dá para nascer limão no feijão? Não. Para nascer feijão, tem que plantar feijão. Tem que plantar feijão? É a dinâmica que eu fiz da flor com ela agora há pouco. Aí você faz a aplicação da dinâmica. Quer dizer, para nascer as coisas que são de Deus na vida do adolescente e nascer tudo aquilo que nós comentamos na lição para funcionar de maneira coerente e correta, há que é o tempo determinado, e 2, a preparação e as coisas no lugar certo, para que as coisas certas aconteçam também. Isso é, para o seu aluno estar preparado para o futuro, ele tem que estudar muito, ler muito a Bíblia, se colocar à disposição de Deus. É isso aí. Queridos, boa aula a todos, um grande abraço para vocês, fiquem com Deus, até a próxima. Até a semana que vem, que Deus abençoe a todos. Boa aula. Tchau. Boa aula. Tchau. Vamos, fui. Não foi?